Senhores, bom dia, boa tarde, boa noite. Vamos falar aqui sobre como se livrar da maldição do pecado. Porque o pecado, ele já existe desde o tempo de Adão e Eva, né? E vamos falar acerca disso aqui agora. Sem mais demandas, vamos ao que interessa. Desde a queda de Adão e Eva, o pecado traz maldição para o pecador. Essa maldição, fruto da desobediência, inclui tudo de ruim pode acontecer ao ser humano. Como está escrito em Gênesis capítulo 3, versículo 17. E Adão disse: Porquanto observestes a voz da tua mulher, e comeste da árvore que te mandei, dizendo: não comeis dela, maldita seja a terra por tua causa. Com dor comerás dela todos os dias da tua vida. Quer dizer que Adão, por causa do pecado, ele foi maldito. Porque, por exemplo, quando ele não pecou, quando ele não desobedeceu a Deus, o jardim que estava no Éden, né? Porque segundo tem histórias, né, que o planeta Terra não se chama, algumas religiões, algumas crenças, eles falam que o planeta Terra não é o planeta Terra, mas sim um planeta Éden. Tem algumas religiões que chamam o planeta Terra de Gaia. Mas a Bíblia, os cristãos, eles interpretam que o jardim se chama Éden. Mas não é bem assim. Nosso planeta é Éden, o nome. Alguns falam também que quando Adão e Eva pecaram, eles saíram do planeta Éden para a Terra. E daí para pagarem para suas penitências. Mas isso aí, alguns creem nisso e outros não. Entendeu? E aqui está dizendo aqui no capítulo 16, né? Também. A mulher disse, multiplicarei sobre maneira suas dores em tua gravidez. Com dor darás luz a luz filhos, e teu desejo será para com teu marido, e ele te governará. Que está em Gênesis capítulo 3, versículo 16. Tanto o homem quanto a mulher, eles tiveram que pagar, né? Pelo seu erro e pecado. Entendeu? E os seus descendentes, né? Seus filhos, os seus descendentes, eles pagam até hoje por isso. Entendeu? Mas por causa do Senhor Jesus, que morreu por nós na cruz, isso aí já foi banido. Então, para a misericórdia dele, somos salvos. Aqueles que creem são salvos, mas aqueles que não creem não são, infelizmente. Vamos concluir aqui. Todo o sofrimento da humanidade se resume a esta causa: o pecado, que é a desobediência a Deus. E o final dessa maldição é a morte eterna, chamada de segunda morte. Inclusive será tema dessa quarta-feira, que é na igreja, né? Que é na Igreja Universal do Reino de Deus, dá esse estudo, né? Da salvação. Entendeu? E por isso João Batista, seguido pelo próprio Senhor Jesus e os apóstolos, a mensagem principal do Evangelho e a chamada ao arrependimento. Arrependei-vos, pois,
e converter-te para que sejas apagado os vossos pecados, e para que venha assim o tempo do refrigério pela presença do Senhor. Atos 3, versículo 19. Atos capítulo 3, versículo 19. Sem perdão, ninguém será salvo. Sem arrependimento, ninguém será perdoado. Sem convenção, mudança, ninguém se arrepende de fato. Não importa o que tenha feito, quando pecador se arrepende, quando o pecador se arrepende, deixa o caminho errado e começa a seguir a fé no Senhor Jesus, é perdoado. Com o perdão vem a paz. Os tempos do refrigério pela presença do Senhor, Espírito Santo, por isso a importância do batismo nas águas. E o batismo, que é o batismo do arrependimento. E quando esse batismo acontece de fato, não demora muito, a pessoa recebe o Espírito Santo. Quem se arrepende e abandonou o pecado, de fato, te colocando a fé no Senhor Jesus, não está mais debaixo da maldição, mas sim livre. Em Romanos capítulo 6, versículo 1 e 2, está escrito assim: que diremos, pois? Permanecermos no pecado para que a graça abuste de maneira alguma. Nós, os que morremos para o pecado, como vivemos ainda nele? Agora eu vou ler o versículo 3. Ou ignorais que todos os que formos batizados em Cristo Jesus fomos batizados em sua morte. Fomos, pois, sepultados juntamente com ele para a morte, por meio do batismo, a fim de que, como Cristo ressuscitou dos mortos para a graça do Pai, assim também andamos em novidade de vida, porque se formos plantados juntamente com ele na semelhança de sua morte, assim também seremos na de sua ressurreição. Eu li aqui o capítulo o versículo foi até o capítulo 1. Eu fui do capítulo, eu li Romanos 6, eu li Romanos capítulo 6, versículo do 1 ao 5. Entendeu aí agora? Agora vamos aprofundar mais acerca disso. Então, no ponto de vista bíblico, se livrar do pecado não é só parar de fazer algo errado, é uma mudança de coração, mente e de direção. A base de tudo é o arrependimento de verdade, sabe? Não só se sentir mal, mas decidir mudar e ir para Deus. Depois vem crer em Jesus, que ele morreu e ressuscitou para perdoar os pecados. A Bíblia fala que quem crê nele é fato nova criatura. Mas isso é só o começo. Para se manter firme e ter ainda e andar no Espírito, como dizem Gálatas, ou seja, buscar intimidade com Deus, em oração, leitura da palavra, jejum, comunhão com pessoas que também andam com Cristo, o pecado perde força quando a gente alimenta o Espírito mais do que a carne. E é isso mesmo, velho. E é isso mesmo. Entendeu? Enquanto você alimentar a sua vontade pecaminosa, a carne sempre vai vencer você.
Não importa se você é da igreja, se você é do mundo, se você pode ser pastor, pode ser bispo, pode ser o cacete a quadro. Se você deixar a sua carne te vencer, não adianta nada você ler a Bíblia, jejuar, orar e ir para a igreja. Entendeu? Quer dizer, o alimento do espírito é o jejum, oração e a prática da palavra de Deus. Mas se você lê a palavra e não pratica, nada vai adiantar a leitura bíblica sem a prática da palavra. Em Gênesis capítulo 3, verso 17, Deus diz a Adão: maldita é a terra por tua causa, com dor comerás dela todos os dias da tua vida. Isso mostra que, por causa da desobediência, a maldição entrou no mundo, não só para Adão, mas para toda a criação. Essa maldição se reflete em sofrimento, trabalho árduo, morte e separação de Deus. O pecado traz consequências espirituais, físicas e emocionais. E essa realidade continua até hoje. Na perspectiva bíblica, o sofrimento humano tem origem no pecado, que começou com a desobediência de Adão e Eva. Desde então, a humanidade carrega consigo consequências dessa separação de Deus. E o fim último, se não houver arrependimento e reconciliação. A segunda morte é a separação eterna de Deus. O perdão é o portal que abre o caminho para a paz verdadeira. Sem o arrependimento sincero, o perdão fica vazio. E sem mudança, o arrependimento é só palavras no vento. É nessa transformação que o espírito encontra descanso. A transformação verdadeira começa no arrependimento sincero, que traz o batismo nas águas como um passo visível dessa mudança. E logo depois vem o Espírito Santo para fortalecer e guiar na nova vida, trazendo paz que só Ele pode dar. Então, pessoal, reflita nisso aí que eu falei a vocês, viu? Reflita nisso aí que eu falei a vocês. Foi uma pregação que o pastor pregou hoje de manhã, né, na igreja. E eu queria passar isso para vocês refletirem. Que o pecado é uma maldição. Independente do que você faz ou que você é. O pecado que você está preso ou viciado é uma maldição. Entendeu? E se você não se arrepender e largar dessa vida, você vai morrer. E aí, meu irmão, se você morrer com esse pecado aí, as consequências não vão ser permanentes e vão ser para sempre, né? Que é o inferno. Então aproveite enquanto você tem vida. Porque se você morrer, esse pecado ele vai se tornar permanente na sua vida, para sempre, entendeu? Então, se você vier a morrer, morra em Cristo Jesus, não com esse pecado, viu? Porque nem tudo que é de graça, entendeu? Há um preço. Você é salvo pela graça, mas a salvação não é de graça. Tem um preço, e esse preço é a renúncia do seu pecado, para que você venha ter uma vida abundante. Viu, senhores? Então é isso, viu? Ronque Pio nelas, e Deus abençoe a cada um de vocês.